Graça e paz, meus irmãos. Vamos meditar em Romanos, capítulo 4, verso 1 ao verso 8. A palavra de Deus nos diz: que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Depois de Romanos capítulo 1, capítulo 2 e metade do capítulo 3, Paulo argumentar sobre a pecaminosidade tanto de gentios como de judeus, ele na metade do capítulo 3 ele passa a chegar a apresentar a sua conclusão de que somente pela fé em Jesus Cristo o homem pode ter vida, pode ter salvação, a sua justificação por meio daquele que é o único justo, porque todos os homens são pecadores, todos são imperfeitos diante de Deus, sejam gentios, sejam judeus, sejam aqueles que foram criados em um ambiente de igreja, sejam aqueles que viveram a parte completamente da religião ou qualquer ensino ou qualquer virtude que foi dirigida pelos seus pais no caminho da vontade de Deus. Todos são pecadores, todos são imperfeitos e somente Cristo, pela propiciação de Cristo, o homem pode ter a vida e vida eterna. Mas aí Paulo, para solidificar o seu argumento, que ele já apresentou no capítulo 3, a sua conclusão de que todos são salvos por meio da fé, ele passa a olhar um pouco para o Antigo Testamento, porque boa parte dos leitores dessa carta são judeus, e Paulo quer também fortalecer esse ensino, fazendo com que eles olhassem para Abraão e Davi, especialmente essas duas figuras tão importantes no meio da história de Israel, né? Abraão, que é chamado do pai da fé, e Davi, o rei que apontava para o Messias, são duas figuras em que Paulo vai recorrer a eles, a momentos na Escritura Sagrada em que o Senhor fala a eles ou por meio deles, como é o caso de Davi, nos ensinando sobre essa verdade da justificação pela fé. Paulo primeiro começa uma série de perguntas, convocando os seus leitores a meditarem sobre Abraão, porque no verso 1 diz: que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? Os judeus, descendentes de Abraão, ele chama a todos os leitores da carta a considerarem a pessoa de Abraão, como Abraão foi justificado. O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se orgulhar, porém não diante de Deus. A primeira implicação que Paulo apresenta está muito associada àquilo que ele desenvolveu no capítulo 3, é que se alguém entende que foi justificado por obras, ele tem motivo de se orgulhar. Porque se ele foi justificado pelo mérito, por aquilo que ele faz, então ele pode se exaltar, ele pode se orgulhar da sua própria vida, das suas próprias obras. Mas ele pergunta isso de modo irônico, porque ele já, em todo o capítulo 1, 2 e 3, ele já deixou muito claro que ninguém pode se orgulhar diante de Deus, porque todos os homens são pecadores. E aí ele vai apresentar a figura de Abraão, um homem tão valorizado no meio do povo judeu, e ele diz: olha, Abraão também não tem que se gloriar diante de Deus. Ele afirma isso não diante de Deus. E o verso 3 diz: pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus e isso foi-lhe atribuído para a justiça. Paulo recorre a Gênesis 15, verso 6, quando fala sobre o momento em que Deus declara que Abraão foi justificado, e fala logo em seguida ao momento em que diz que Abraão creu no Senhor, creu na promessa do Senhor, não somente que existe um Deus, não somente que ele teria um filho, mas especialmente de que por meio da sua descendência viria o Messias. E nesse Salvador que ele estava olhando, ele creu na vinda desse Salvador, nessa redenção para a sua alma, e por isso ele foi justificado. Então Abraão faz parte de todo esse ensino que foi apresentado do capítulo 1, 2 e 3. Abraão era pecador, como todos os homens.
Abraão foi salvo não pelo seu mérito e por isso ele não pode se gloriar diante de Deus, ele foi justificado pela graça por meio da fé no Senhor. E Gênesis 15, verso 6 testifica isso. Paulo está dizendo que o próprio Antigo Testamento já comprova esse ponto que ele está ensinando aos irmãos. O verso 4 diz: ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. A ilustração aqui de um trabalhador que depois de todo o tempo trabalhado, ele chega ao seu patrão e ele vai esperar o seu salário, e aquele salário agora é de direito dele, o patrão deve a ele aquele salário porque ele fez por merecer. Aqui a ideia do merecimento, do esforço, mas esse conceito de trabalho, salário, não pode ser aplicado à salvação. Nós não podemos dizer que Deus é devedor de cada um, de uma pessoa por aquilo que a pessoa faz, porque ninguém é capaz de produzir méritos, trabalhos que seja merecedor de garantir a salvação. Mas aquele que não trabalha, ou seja, aquele que reconhece que é incapaz, que é insuficiente para fazer algo para se salvar, ele olha para Cristo e confia em Cristo como suficiente para a sua salvação. Ele deposita toda a sua esperança não no seu mérito, não naquilo que ele faz, mas na obra de Cristo. Ele crê naquele que justifica o ímpio. Aí o texto diz: a sua fé lhe é atribuída como justiça. O segundo argumento de Paulo é por meio do exemplo de Davi, quando diz: e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Davi disse: bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Você pensa duas pessoas muito importantes na história de Israel, a pessoa de Abraão e a pessoa de Davi. Não imaginemos que essas pessoas foram justificadas pelas obras como nenhuma pessoa na história da Bíblia foi justificada pelas obras. O rei Davi, ele diz: bem-aventurado, no Salmo 32, bem-aventurado é aquele que tem o seu pecado coberto, coberto pelo sangue de Cristo, coberto pela propiciação do Messias, coberto pela bondade, pela graça de Deus, pela sua misericórdia de fazer com que a obra de Cristo seja aplicada àquele que é o bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que tem a sua iniquidade perdoada. Davi reconhece toda a falta de mérito, toda a sua incapacidade. Ele pode ser chamado na Escritura de um homem segundo o coração de Deus, mas ele foi um homem pecador, insuficiente em suas obras para poder ter salvação. Paulo recorre a esses dois exemplos para agora dizer a verdade que foi exposta do capítulo 1, 2 e 3, também a verdade que é ensinada em todo o Antigo Testamento. Os homens de Deus do Antigo Testamento, eles foram justificados pela fé no Messias que viria. Não havia neles mérito, não havia neles condições de se salvar pelas suas próprias obras, mas eles olhavam para o Messias, para o Senhor, aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que perdoou seus pecados e aquele que deu vida eterna a todo o povo do Senhor, o povo do Antigo Testamento e o povo do Novo Testamento, porque somente pela graça, por meio da fé, nós podemos ter vida e vida eterna no Senhor. Que o Senhor Deus nos abençoe.